Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Olá, eu sou a Janine, tô aqui com a minha irmã Geise. Oi, oi! E hoje nós vamos começar a nossa nova série, vai vir em novos episódios sobre ritmos de liberdade. Nossa, o que será esse tema, hein, Geise? É isso mesmo, hoje começamos essa nova série. Vocês já viram aí o título, né? Já falou, já tá escrito aí na arte do episódio. E essa nova série tem bastante a ver com a série passada, né? Quem não sabe, a nossa última série foi o Fruto do Espírito na maternidade, né? E nós falamos durante toda a série o quanto o fruto do Espírito é desenvolvido pelo Senhor em nós, né? Que não é nosso, que nós não podemos pelas nossas próprias forças nos tornarmos pacientes, mansas, amáveis, bondosas, que isso tudo é o agir do Senhor na nossa vida, né? Mas eu não sei você já, eu ainda muitas vezes me sinto, mesmo sabendo que é o Senhor que vai trabalhar na minha vida, que essa transformação vem do Senhor e tal, eu sinto muitas vezes que eu ainda estou na minha força e que eu ainda estou dando murro em ponta de faca, tentando ser isso ou aquilo, né? Pensando assim especificamente na maternidade, mas em várias áreas da minha vida também. Eu fico assim, não, eu tenho que ser paciente, não, agora eu não posso faltar paciência. Ah, Senhor, me ajuda, aquela coisa, né? Eu acho que a gente fica nessa constante briga, né, com a gente mesmo, né? De, poxa vida, tem que abrir mão disso aqui, dessa área aqui, para produzir tal fruto, né? E Deus vai falando com a gente, vai colocando nos nossos corações, mas eu também tenho dificuldade, muita dificuldade de tentar resolver, né? Principalmente assuntos da maternidade, né? Pelas minhas próprias forças aí, pelas minhas questões de birra relacionadas ao filho, né? Em vez de eu correr ali e falar, ai, Deus me ajuda, né? E tal, tá tão difícil essa fase do meu filho, eu não vou atrás de outras estratégias. É engraçado que a gente busca tudo, né? Primeiro, menos ser profunda com o Senhor e buscar algo ali, né? A mais, né? Onde que eu tô errando, né? Perguntar para Deus mesmo, né? Eu acho que assim, eu tenho assim visto que o Senhor realmente, né, ele é maravilhoso e ele vem ao meu socorro naqueles momentos de necessidade e angústia, né? Por exemplo, ai, Senhor, me ajuda agora, me torna paciente, né, e tal, e realmente parece que é uma coisa milagrosa ali no momento que faz com que eu não haja em cima do sentimento impulsivo, irado, né? que eu estou, né? Impulsivo. Mas muitas vezes eu ainda sinto falta daquela transformação profunda no coração até que a resposta paciente se torne mais natural do que a resposta irada, né? Assim, claro, o natural é que eu peque, né? O homem natural é pecador, né? Mas eu acredito, assim, que existe o processo de santificação que vai nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, até que uma resposta mansa se torne mais natural. Sim. Mas, gente, por que você acha que a gente, assim, ó, sempre mantém essa coisa do superficial na nossa vida com Cristo, né? A gente não sai do raso, às vezes, parece. Eu acho, assim, que a gente foca muito no fruto, né? E por isso que a gente resolveu fazer essa outra série agora. Porque a gente teve esse sentimento e o Senhor foi nos guiando, né? Mas a gente foca muito em expressar o fruto sem cuidar primeiro
da raiz, né? E daí vocês vão falar, mas vocês falaram a série inteira passada que tem que fazer devocional, que tem que ter uma... E realmente, a gente acredita que é aí que começa, só que a gente acredita que existe mais. Mais profundo, vamos mais Existe profundo. uma questão de uma devoção disciplinada, né? Assim, que nos leva realmente a um caminho de liberdade do pecado, né? Onde nós vamos nos encontrar realmente libertas do pecado. Por isso que o nome dessa série se chama Ritmos de Liberdade, né? Que a gente acredita assim que existem algumas condutas, né? Que a gente pode ter algumas disciplinas. Vamos falar logo a palavra certa, né? Existem algumas disciplinas que a gente pode ter na nossa rotina diária, por isso a palavra ritmo também, né? No nosso ritmo de vida e não um monge lá no mosteiro isolado, não, a gente aqui no nosso ritmo diário, né, corrido, mãe, esposa que trabalha ou não trabalha, mas que está ali no ritmo frenético. Dentro dessa nossa rotina, a gente ter esse ritmo disciplinado sobre as coisas espirituais, Sim. que vai realmente nos trazer essa liberdade que a gente quer, essa liberdade do pecado, né? Sim. A gente foi já liberto, né, gente? Não estamos falando de salvação aqui. Às vezes a gente acha que esse mais profundo, esses ritmos de liberdade são para gigantes espirituais, né? Pessoas assim que já estão num outro nível, outro patamar, mas não, Deus chama nós, mamães queridas, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres comuns, a termos essas disciplinas espirituais conosco no nosso dia a dia, né? Exato. Eu fiquei pensando assim, né? O que eu gostaria que meus filhos dissessem de mim quando eu, sei lá, estiver bem velhinho ou me for, né? Sim. Eu gostaria, assim, que eles falassem, nossa, minha mãe foi uma mãe espiritual, né? A minha mãe era uma mulher espiritual. Cara, se for baseado no que eu vivi nesses primeiros anos de maternidade, eles não dirão isso. Posso garantir para você. Então, eu realmente estou em busca de me tornar mais espiritual. Sim. Né? Então, essa jornada, a gente sempre fala aqui, né? Já estamos compartilhando a jornada, não estamos falando de um lugar de conquista, mas de um lugar de busca, junto com você aí que está nos ouvindo. Com certeza nesses episódios aí, os próximos que virão, vai haver crescimento do lado de cá também, viu? Não achem que é só aí com vocês, não. Aqui é isso que a gente falou, é compartilhar algo que nós também estamos buscando e vivendo com os nossos filhos em casa também, né? Então, assim, falando um pouco da raiz já, eu tava lendo, e assim, né, eu acho muito legal quando a gente tá com um tema na cabeça, parece que tudo que você lê converte para aquele tema. Sim. Vocês são assim também? Eu sou muito assim, gente. Então, assim, tudo que eu vou lendo, eu falo, nossa, isso aqui tem tudo a ver, a gente vai poder falar sobre isso, né? E eu tô lendo um livro que não tem nada a ver necessariamente com essa série, mas tem. Chamado Invisível, da Sarah Haggerty. É um livro bem famoso, vocês já devem ter ouvido falar. Vou colocar na descrição do episódio para quem quiser procurar. E ela fala, né, sobre essa vida de ministério, que ela estava sempre muito ativa, muito envolvida, né? Mas que não tinha criado essas raízes profundas, né? Eu vou ler um trecho aqui do livro, que ela diz o seguinte: mas eu não era mais capaz de crescer em Deus sem cuidar das minhas raízes, sem reconhecer que algo enterrado sob a superfície era o que dava vida ao tronco e aos galhos que eu mostrava ao mundo, né? E aqui entre parênteses meu acréscimo, aos frutos, né, que eu mostrava ao mundo. Perceber e cuidar dessas raízes, minha vida íntima escondida em Deus, parecia secundário quando havia tantos ramos de ministério nos quais subir e frutos espirituais para produzir e colher. Entretanto, Deus estava gentilmente me chamando de volta ao solo, chamando-me a esconder nele ao invés de trabalhar para ele, a desviar a atenção dos galhos para as raízes, do meu trabalho visível para o Senhor, à minha vida invisível com o Senhor. Né? E nessa vida da maternidade, gente, tem muitas distrações, né? Como a gente é ativa, né? Como a gente é... E não tem como não ser, né, gente? Vamos combinar? Não tem como simplesmente falar, não, hoje eu só vou descansar.
Não, gente, o Ministério da Maternidade não tem break, né? Não tem férias, não tem Não. sabático. Gente, é eu né? sentar no sofá que a minha filha pede alguma coisa. Impressionante. Não sei se é só aqui. É um negócio sempre indo, né? Sempre fazendo. Mas a questão é a postura do nosso coração, né? Sim. De estar realmente conectada com o Senhor e pensar que a vida é invisível com o Senhor, o cuidado dessas raízes que ninguém está enxergando, é o que realmente vai me sustentar, né? Durante o meu ministério da maternidade, que todas nós aqui exercemos, né? Então, eu achei que tinha tudo a ver, assim, com isso que a gente tá falando aqui, né, E é já. isso que você falou, né? Às vezes a gente está tão preocupado nos afazeres, né, da maternidade, na prática do maternar, que a gente acaba não indo para a raiz, né? Ou de mostrar para os outros como os nossos filhos são maravilhosos, ou de mostrar como a gente está dando frutos, aqui eu coloco entre aspas, assim, realmente por puro exibicionismo, né? E não vamos ali na questão mais profunda do nosso coração, que às vezes pode ser uma comparação, uma culpa, né? Coisas que Deus vai tratando na nossa vida, né? Exatamente. E essa questão que você falou do exibicionismo, ela é muito real. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê como os fariseus eram assim, né? Exatamente. Cumpridores da lei. E apontavam, né, para os outros, né? E apontavam para os outros, né? E assim, eles faziam aquilo realmente para mostrar como eles eram acima da média, né? Como eles eram diferenciados em comparação com todos os outros que não eram daquela forma, né? Então, assim, quando a gente, até durante essa série, a gente vai falar, né, sobre essas disciplinas espirituais, a gente tem que tomar esse cuidado, né, de não realizar essa busca por esse cuidado da raiz, né, esse cuidado, esse desejo por uma transformação mais profunda, para mostrar nada para os outros, né? É para realmente ser transformado, né? Qual que é a frase já que a gente Eu vi aqui uma frase que fala: todo mundo pensa em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar a si mesmo. Ou seja, a gente quer sempre apontar para os outros, a gente quer o fulano tá errado, a ciclana tá fazendo errado. Ah, mas eu fiz desse jeito. Mas e o nosso coração, e a nossa raiz, né? Como que a gente está olhando, né? E assim, não precisa nem comparar assim com outras mães, outras famílias, ou assim, pensa você e teu filho, né? Você fala assim, eu quero ser uma mãe transformada, espiritual, sábia. Você quer ser isso para você realmente ser transformada? Você quer que o Senhor mude o seu coração? Ou você deseja ser sábia para você mudar o seu filho? Você deseja ser espiritual para mudar o seu filho, né? Claro, a gente, né? Claro, deseja guiar os filhos no caminho do Senhor, mas isso também, o resultado é com o Senhor, né? A gente, na nossa busca aqui, a gente tem que buscar a nossa transformação do nosso coração, né? A transformação do coração dos nossos filhos vai ser feita pelo Senhor. E eu vejo assim como a maternidade escancara os nossos pecados, né? Como aqueles serzinhos ali escancaram os nossos erros, né? As nossas coisas que nós estamos, os nossos defeitos mesmo, né? Sim, e se a gente não quiser transformar aquilo ali, outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente precisa de um esforço, né? Nós precisamos nos esforçar, né? Para que haja essa mudança, para que seja algo mais profundo a nossa vida espiritual, né? É necessário um esforço. E é engraçado, né? Porque quando a gente fala de esforço, a gente tem. Como a gente tende a sempre ir pro lado errado, né? O nosso coração. Porque daí a gente tem uma tendência a fazer na força, né? Como se a gente pudesse comprar a graça. Isso. Né? E daí tem aquela frase do Bonhoeffer que fala que a graça é gratuita, mas ela não é barata. Né? No sentido de que o preço foi muito alto para que a gente leve a vida nessa levianidade toda de a graça, né? A graça, salvo. Né? Já tô salva, não preciso fazer nada. Então, assim, existe a graça, né? A graça do Senhor que nos salva, mas a gente não pode cair no erro de que a gente não pode fazer nada,
para que essa transformação, essa santificação realmente aconteça. Existe essa busca, né? E daí o Richard Foster, né, vai falar no livro da Celebração da Disciplina, ele fala: as disciplinas espirituais, elas nos permitem que nos apresentemos diante de Deus a fim de que ele possa nos transformar. Né? Então, assim, a gente quer transformação. A gente já foi salvo, mas a gente quer aquela transformação mais profunda, né? Que a gente ande realmente em liberdade dos nossos hábitos pecaminosos, né? Mas a gente não se coloca diante do Senhor de verdade para ser transformado, né? E ele fala que as disciplinas espirituais são essa trilha, esse caminho que nos leva para esse lugar de transformação. Né? Eu achei isso bem interessante. E quais são elas? Quais seriam essas disciplinas? Vamos falar aqui, Gê? Vamos. E a gente vai fazer toda essa série baseada nas disciplinas, na ordem que o Richard Foster fala no livro dele, né? Celebração da Disciplina. A gente vai falar sobre esse livro bastante nessa série. Sim. Mas, assim, não foi ele que inventou as disciplinas, né? São questões da tradição cristã mesmo, né? Estão na Bíblia. E a gente vai fazer assim, baseado na ordem dele, mas não necessariamente vai ficar só falando o que ele diz, né? A gente vai buscar, né, outras fontes também e vai trazer aplicações para a nossa vida, na maternidade, né? Colocar isso assim, sempre assim trazendo para nossa realidade aqui, que é o tema do nosso ministério, né? Então a gente vai a cada semana falar de 2, tá? Porque são 12. Então, a cada semana vamos falar de 2 para ter 6 episódios, né? Depois de hoje. Então, o primeiro episódio vamos falar de quais 2 já? Meditação e oração. Aí depois, jejum e estudo. Essas 4 são disciplinas interiores, né? São disciplinas que a gente realiza aqui sozinho no secreto, né? Meditação, oração, jejum e estudo. Serão os próximos 2 episódios. Aí depois teremos 4 disciplinas que são as disciplinas exteriores, né? Que realmente são mostradas ao próximo nos nossos relacionamentos, que são elas já. Simplicidade, solitude, submissão e serviço. São essas 4. Isso em 2 outros episódios, e né? logo depois nós temos as disciplinas comunitárias, né? Isso. Daí são confissão, adoração, orientação e celebração. Tá? Vocês não precisam decorar essa lista. Nós vamos falar aos pouquinhos de cada coisa, né? E trazendo isso para a nossa realidade na maternidade. Mas a gente vai sempre tomar esse cuidado, viu, minhas queridas? Para não levar esse assunto para mais uma coisa para sua lista aí. Tipo, agora realmente, né? Vou fazer o devocional. Check. Orei. Check. Fiz o jejum, check. Meditei, check. Não é isso que a gente quer trazer para vocês, não é isso que a gente quer trazer para nossa vida, né? Já eu e a gente tem essa tendência, né? De pôr na listinha aí. Mas realmente acreditar que nós vamos semear, né? Realizando essas disciplinas, nós estamos semeando, mas quem realiza realmente algo dentro do nosso coração é o Senhor. Citando o Richard Foster de novo, ele diz o seguinte: o agricultor é impotente para fazer a lavoura de grão se desenvolver. Tudo o que pode fazer é providenciar as condições adequadas para cultivar os grãos. Ele prepara o solo, planta sementes, rega as plantas. Então as forças naturais da terra assumem seu papel e o grão aparece. As disciplinas espirituais também funcionam assim. São uma maneira de semear para o espírito. E mais para frente ele diz: Deus estabeleceu as disciplinas espirituais como forma de nos conduzir numa situação em que ele possa nos abençoar. Né? Então, que a gente possa realmente caminhar essa trilha, né, dessas disciplinas espirituais nessa busca realmente por uma transformação mais profunda. E ele fala também que nós precisamos pagar o preço, né? De um curso de ação conscientemente escolhido que envolva a vida individual e a comunitária. O crescimento espiritual é o propósito das disciplinas, ou seja, essas disciplinas elas vêm para realmente nos transformar, né? Para causar uma transformação, para a gente sair um pouquinho
da nossa zona de conforto, né? Porque às vezes a gente fica naquela zona, poxa, eu tenho 29 anos, eu cresci numa família, né, cristã, filho de pastor, né? E sempre estava no raso, né? A gente sempre estava... nunca tive um aprofundamento, a não ser... Chegou a pandemia. Parece que eu tenho uma Jaline antes pandemia, depois pandemia. Mas da importância da gente sair um pouquinho dessa zona de conforto, né? E buscar aprofundar nosso relacionamento com Deus e crescer espiritualmente, não ficar só no leitinho com mel, né? No Jesus chorou, no Jesus morreu por mim, né? Aprofundar mesmo, aprofundar as questões, né? Meditar na palavra. Com certeza. É pra mim isso, tá? Falei isso, mas falei tudo pra mim. Pra mim também. Falou pra mim, irmã. Mas é exatamente isso, gente. A gente precisa realmente ter uma busca maior. Amém. Né? Eu falo por mim, assim, como eu continuo muitas vezes caindo no erro de tentar e não conseguir. Né? Então, assim, que a gente possa descansar no Senhor, sabendo que Ele que realiza a transformação no nosso coração, mas caminhar num ritmo de uma vida devota ao Senhor, né? Nesse ritmo de liberdade, em que a gente realmente vai caminhar livre dos nossos dos pecados, daqueles hábitos pecaminosos que nos fazem tão mal, que fazem mal às pessoas ao nosso redor. Mas realmente caminhar nesse ritmo, em compasso com o nosso Criador, em que o nosso coração está constantemente conectado ao dele. E essas disciplinas espirituais são maneiras práticas de nos conectar. E e Jesus é o nosso mestre, né? Ele que nos guia e ele está sempre presente, né? Não é difícil ouvir a voz do Senhor, né? Se a gente estiver em contato com ele, a gente vai ouvir. Então é isso, minhas irmãs. Acredito que essa série realmente vai ser muito abençoadora para todas nós. Deus já está trabalhando, né, na minha vida, na vida da Já. Nas áreas que você se sentir confrontada, coloca isso diante do Senhor, coloca isso, filtra pela palavra de Deus, tudo que a gente for falar por aqui, e que o Senhor realmente fale ao coração de vocês. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês na semana que vem com o nosso próximo episódio falando sobre oração e meditação. Obrigada por estar com a gente mais uma semana. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério no @mãespelagraça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. Se você gostaria de ter este tipo de conversa com as suas amigas mães, considere começar o seu clube do podcast. No nosso site você aprende como. E se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor nos deixe saber. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.